Irmãos, hoje nossa pregação será baseada no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, talvez o maior tratado na palavra de Deus sobre a ressurreição de Cristo, e os versículos serão aqueles que foram lidos pelo coral jovem, versículos 12 a 19. Não lerei novamente, porque durante a pregação ainda vamos ler alguns versículos. E na passagem que os nossos jovens leram, o apóstolo Paulo ele faz uma defesa muito bem elaborada a respeito da ressurreição de Jesus, mas ele faz muito mais do que isso. Ao mesmo tempo que ele defende a ressurreição de Jesus, ele fala de algumas consequências terríveis que teríamos de sofrer caso Jesus Cristo não ressuscitasse. Veja que ele começa afirmando que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação seria fútil, vazia, sem significado, ou seja, esse momento agora, que nós temos como central do culto, quando nós ouvimos a palavra de Deus, se Cristo não ressuscitasse, seria uma pregação vã, não faria nenhum sentido. Vejam que ele continua e diz que a nossa fé seria fútil, a nossa fé, a nossa esperança seriam ocas, sem conteúdo. Ele diz que se Cristo não ressuscitou, aqueles que pregam, no caso aqui ele se refere aos apóstolos, eles seriam testemunhas falsas, eles estariam falando aquilo que Deus não autorizou. Ele ainda acrescenta que o problema do pecado não teria sido resolvido se Cristo não ressuscitasse. Ele salienta que os que morreram na esperança de um dia acordarem da morte, eles vão virar pó e cair no esquecimento. E por último, ele diz que se Cristo não ressuscitou, somos infelizes, somos dignos de pena. As pessoas deveriam olhar para nós com uma expressão de dó, de pena. Então veja que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, nos versículos 12 a 19, de duas coisas. A primeira, ele defende a ressurreição de Cristo, mas, ao mesmo tempo, ele está mostrando as consequências terríveis que teriam na nossa existência se Jesus não tivesse ressuscitado. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para essas coisas que foram listadas aqui por Paulo, porque elas, no final das contas, resumem as maiores necessidades da nossa alma. Elas resumem as maiores necessidades da nossa alma. Não sei se você observou isso no texto. Observe bem. Nós queremos uma vida que faça sentido. Nós queremos acreditar e viver para aquilo que é verdadeiro. Nós precisamos e queremos perdão. Nós não queremos morrer, ou pelo menos que a morte não seja a palavra final na nossa existência. Nós desejamos que a nossa vida valha a pena, e nós não queremos que as pessoas olhem para nós e digam que nós somos infelizes. Então Paulo, ele, como eu disse, ele defende a ressurreição, mas ele traz aqui à tona, irmãos, das maiores necessidades da alma humana. E ele declara para os seus leitores que, já que Cristo ressuscitou, todas as carências do nosso coração podem ser
satisfeitas nele, em Cristo Jesus. Então é isso que nós vamos considerar nesta noite. Algo que, ao mesmo tempo, Paulo defende essa doutrina basilar do cristianismo, que é a ressurreição, mas, ao mesmo tempo, vamos considerar as consequências desse fato, dessa doutrina no nosso coração, e como ela muda a nossa vida, irmãos. Como ela muda a nossa vida. E, para efeito didático, nós vamos pegar aqui as declarações de Paulo, que estão no negativo, e nós vamos colocar no positivo. E nós vamos também colocar numa ordem como elas ocorrem na história, sem, contudo, desrespeitar a intenção do autor, desrespeitar a palavra de Deus. Vamos começar aqui pelo versículo 17. O versículo 17 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Paulo está falando aqui, irmãos, da hipótese de se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos debaixo dos nossos pecados. Mas já que Cristo ressuscitou, e colocamos aqui, estou colocando aqui a sentença no positivo, já que Cristo ressuscitou, nós não permanecemos mais nos pecados, nós fomos absolvidos de todos eles. Meus irmãos, essa é a necessidade maior do ser humano. Todos nós precisamos de perdão. Todo ser humano, ele anseia de ser perdoado por Deus. Nós não queremos pagar pelos nossos erros. Nós não queremos nos deparar um dia no tribunal do Senhor, onde o Criador julgará todos os homens de cada ação, de cada palavra e atitude, dar conta de nossos pecados, porque nós ansiamos por perdão. E a Bíblia diz que todas as outras bênçãos que nós recebemos de Deus, elas fluem a partir do perdão de Deus por causa de Cristo Jesus. Eu não sei se vocês perceberam que aqui, nas palavras do apóstolo Paulo, ele faz uma relação entre a ressurreição de Jesus e o perdão dos nossos pecados. Isso não é comum, não é verdade? Geralmente, nós ouvimos a relação do perdão dos nossos pecados com a morte de Jesus. Com a morte de Jesus. Mas aqui, Paulo faz com a ressurreição de Jesus. E a pergunta que pode ser levantada é como que as duas coisas se relacionam. Há um versículo que responde claramente a respeito disso. Está em Romanos 4, 25, que diz assim: o qual, e ele está falando aqui de Jesus, você pode confirmar isso nos versículos anteriores, que ele diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo está atrelando a ressurreição de Cristo com a justificação pela fé, porque a ressurreição valida o sacrifício de Cristo. A ressurreição valida. Na cruz, a nossa absolvição foi garantida, porque o perdão foi pago. E a ressurreição é como se o Pai estivesse dizendo: eu aceito esse sacrifício como pagamento pelos pecadores. Na ressurreição de Jesus, o sacrifício de Jesus é celebrado. A obra que ele fez é exaltada. O Pai dá a sua aprovação, dizendo que é o bastante para satisfazer suas exigências. Você que está me ouvindo, você precisa de perdão.
mesmo que você não tenha pensado nunca a respeito disso, a sua alma clama por absolvição. Você não deseja comparecer diante do tribunal daquele que sonda todos os seus pensamentos e ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E eu quero dizer nesta noite que a ressurreição de Cristo é a resposta para os seus pecados. Ele ressurgiu dos mortos para você não permanecer, como diz o apóstolo Paulo, nas suas transgressões. E se você hoje se prostrar diante de Deus e pela fé aceitar que essa morte e a ressurreição realizadas por Jesus é o pagamento dos seus pecados, você será salvo e viverá eternamente. E se você já é convertido, você pode olhar para esse texto e se consolar com as palavras do apóstolo Paulo. Você pode olhar para a sua vida, para as suas fraquezas, olhar para as muitas inconsistências que tem na sua vida, e você pode dizer: Senhor, Senhor, eu louvo o teu nome porque o meu Salvador tem poder. Ele ressuscitou e eu não permaneço mais debaixo dos meus pecados. Os meus pecados não serão mais contados contra mim. Meus amados irmãos, esse é o maior anseio, essa é a maior necessidade do ser humano, e a ressurreição de Jesus mostra que tudo isso está ao nosso alcance por causa da graça de Deus, por causa do seu poder. Outra consequência da ressurreição de Jesus está no versículo 14, irmãos. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Mas já que Cristo ressuscitou, levando aqui a sentença para o positivo, a nossa fé não é vã. A nossa fé tem sentido, tem conteúdo, tem robustez, tem alicerce. Já que Cristo ressurgiu dos mortos, nós podemos depositar nossa confiança nele, porque nós não estamos nos apegando a algo oco. Nós não estamos pisando em alicerce destruído. Essa também é uma grande necessidade do ser humano. Você já parou para pensar que no fundo da alma de cada ser humano há o desejo de encontrar alguém que pode confiar, que ele pode ter confiança na pessoa? Todos nós ansiamos por alguém que nos dê confiança, nos dê suporte, nos dê apoio. Alguém confiável. Alguém confiável. Eu não sei se você já teve alguma decepção terrível nesta vida. Não sei se isso foi traumático na sua vida, em confiar numa pessoa que pisou na bola e isso marcou a sua vida de tão grande decepção, porque nós fomos feitos para confiar. Nós fomos criados para confiar. Confiar, depender, está no nosso DNA, irmãos. Está no nosso DNA. Quando o nosso Deus criou nossos primeiros pais no jardim do Éden, o Pai criou com eles um ambiente de confiança. Eles estavam no jardim, eles deveriam glorificar o Pai em cada coisa que eles fizessem, e ao mesmo tempo eles deveriam depender do Pai. E a prova disso é que Deus descia todas as tardes
para ter um relacionamento com o primeiro casal. Nós continuamos dependentes, irmãos. Nós continuamos dependentes. Nós continuamos buscando um terreno sólido para pisar, buscando relacionamentos, casamento, amigos, com os quais nós podemos exercer confiança. E Paulo está dizendo que, se Cristo não ressuscitou, nós não teríamos um terreno sólido, uma rocha firme para pisar, nós não teríamos alguém confiável com quem nós podemos dividir o nosso coração. Mas já que Cristo ressuscitou, nós podemos ter fé nele, nós podemos ter confiança nele. Na sua morte, Jesus provou o seu grande amor, e na sua ressurreição, ele provou que é todo-poderoso, Senhor dos senhores, tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Ele venceu o maior e o pior inimigo da nossa alma, que é a morte. É por isso que o apóstolo Paulo, no final desse capítulo, ele vai dar um brado de vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos falando aqui para você nesta noite, você que me ouve, é que o Senhor Jesus, Ele está vivo. O Senhor Jesus, Ele te ama. E é por isso que você pode confiar nele, você pode abrir o seu coração, você pode pisar nesse terreno sólido de relacionamento com ele. Porque ele veio a esse mundo e provou que te ama. Ele provou que te ama. E hoje ele está à direita de Deus, do Pai, e tem todo o poder no céu e na terra. E você pode contar com ele todos os dias, porque ele está conosco até a consumação dos séculos. Mais uma consequência, irmãos, agora no versículo 15, que o apóstolo Paulo diz assim: além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que se Cristo não ressuscitou, a pregação apostólica seria uma farsa, uma mentira. Mas, ao colocarmos essa sentença no positivo, nós podemos dizer assim: já que Cristo ressuscitou, a pregação apostólica ela é verdadeira, é a verdade de Deus. Os apóstolos testemunharam a verdade absoluta, e a verdade absoluta é Jesus Cristo. A verdade absoluta é Jesus Cristo. Meus irmãos, a nossa geração é a geração da subjetividade. É a geração que cada um tem a sua verdade. Para ela, a verdade é pessoal, depende do tempo, depende de muitas coisas. Eu estava assistindo um vídeo recentemente, onde uma menina vestida de cachorro, ela estava ali desfilando de quatro, uma outra menina com a coleira, desfilando no shopping, porque essa menina se diz um cachorro. E as duas passeando no shopping com a maior naturalidade.
Esse é o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. Imagine um jovem numa universidade dizendo que ele crê que o universo foi criado por Deus. Esse jovem será ali maltratado. Ele será ali... Os jovens vão falar muitas e muitas coisas a respeito dele, tirando gozação daquele jovem por causa da sua crença na criação do universo por Deus. Ele será ridicularizado, ele será ultrajado pelos outros alunos, porque as pessoas dizem que não existe uma norma objetiva, que tudo é relativo. E essa é a explicação do porquê a nossa sociedade está caminhando para uma anarquia, cada pessoa definindo o que é correto. E esse é um terreno perigoso, um terreno terrível. Não tem solidez, não tem robustez. Verdades absolutas que resistem ao tempo é uma das grandes necessidades da nossa alma, irmãos. E a falta disso explica porque muitas pessoas estão sem razão para viver. Muitas chegam a tirar a própria vida ou chegam a cometer tragédias, como nós vimos na semana passada. Aqui Paulo está testemunhando isso, de que a ressurreição de Jesus prova que ele é a verdade. O próprio Jesus, quando esteve neste mundo, olhou para os seus discípulos e afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E essa declaração foi vindicada, irmãos. Essa declaração foi estabelecida, foi provada na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus é a prova que ele tem o direito de dizer para a humanidade: somente através de mim é possível a reconciliação com o Pai. A humanidade precisa pisar, irmãos, nesse terreno sólido. A verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. No versículo 19, encontramos algo muito interessante, irmãos. Ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se tudo o que nós queremos, se tudo o que nós desejamos, esperamos de Cristo, diz respeito apenas a essa realidade, apenas a esta vida, o apóstolo Paulo diz: nós somos infelizes. As pessoas deveriam olhar para a gente e sentir dó. Nós somos dignos de pena. Colocando da maneira positiva, irmãos, nós podemos dizer assim: já que Cristo ressuscitou, nós somos as pessoas mais felizes deste mundo. Nós não somos dignos de pena, irmãos. As pessoas deveriam olhar para a vida dos crentes e ter uma inveja santa da nossa vida, daquilo que nós cremos, daquilo que nós vivemos, como nós vivemos. As pessoas deveriam olhar para nós e ter esse desejo, de ter essa alegria, de ter essa verdade habitando em nós. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria muito difícil obedecer às suas instruções, seria uma terrível ilusão, seríamos patéticos, irmãos, dignos de pena,
tanto quanto aquelas pessoas que vivem de alucinações. Mas há uma verdade absoluta. Cristo ressurgiu dos mortos para não mais morrer. Ele reina absoluto sobre tudo e sobre todos. Então significa que todo amor que eu devoto a Ele, todo amor que você devota a Cristo, todo esforço que eu faço para obedecê-lo, não é algo patético. Não estamos falando do ópio do povo. É algo superior, as pessoas deveriam desejar, porque isso faz sentido. Porque isso faz sentido. Ninguém deseja chegar ao final da vida e chegar à conclusão que tudo foi inútil. Ninguém deseja isso. Ninguém deseja chegar ao final da vida e constatar que tudo foi em vão. Todo ser humano ele quer chegar no final da vida, olhar para trás, olhar para a sua história e dizer, valeu a pena. Valeu a pena. E somente em Cristo, meus amados irmãos, a vida faz sentido. O buraco que existia no nosso ser foi preenchido totalmente em Cristo Jesus. Spurgeon, pastor conhecido como príncipe dos pregadores, ele disse, aquele que faz de Jesus o seu tudo, achará tudo em Jesus. Deus sabe como você deseja que a vida tenha sentido. Deus sabe que você deseja isso, Ele colocou isso no seu coração. Tanto que Paulo, no final desse capítulo, Paulo vai dizer algo que queria chamar a sua atenção para esse versículo. Porque Paulo diz assim, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Deus se preocupa com a sua realização. Ele deseja que no final da sua história você possa dizer, não foi em vão. O Senhor, ou no Senhor, a vida faz sentido. A vida não foi vã, não foi oca. A minha vida não foi desperdiçada, mas teve sentido. E é aqui que entra a ressurreição, irmãos. É aqui que entra a ressurreição, porque ela estabelece que tudo que nós fazemos para engrandecer o nome de Jesus vale a pena, vale a pena. Nós estamos fazendo algo que é belo, algo que é verdadeiro, algo que é bondoso para o mundo, que traz significado para a vida, que é eterno, e Deus deseja que a verdade da ressurreição faça parte da sua vida no dia a dia. Todo instante, a ressurreição não é um tema que deve ser revisado ou revisitado somente na Páscoa, irmãos. Todas as vezes que você lutar contra a tentação, todas as vezes que você lutar contra o pecado, todo embate que você teve consigo mesmo, cada vez que você pregou o evangelho, cada vez que você se esforçou para perdoar alguém, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena porque foi feito em Cristo Jesus, foi feito para Cristo Jesus. E já que Ele ressuscitou, já que Ele está vivo, já que Ele recebe tudo isso como louvor a Ele, não é vão, irmãos.
não é vão. Em Cristo Jesus, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Não é tempo perdido. Não é tempo perdido. Vamos à última consideração, irmãos. Está no versículo 18. Versículo 18. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Ele está afirmando aqui, irmãos, se a ressurreição é uma farsa, aqueles que morreram pensando que um dia iriam acordar da morte, depositaram a sua confiança numa história mentirosa. E eles vão virar pó. E eles vão cair no esquecimento. Novamente, irmãos, essa é uma das necessidades mais latentes, profundas da nossa alma. Nós não queremos morrer. Nós não queremos morrer. Pensar em morte traz angústia. Isso ocorre porque no nosso DNA está lá que nós fomos feitos para não morrer. Nós fomos criados para não morrer, irmãos. Deus nos criou para sermos eternos. Deus não nos criou para que a vida fosse interrompida. Deus não nos criou para que fôssemos colocados numa sepultura, decomposição, silêncio, saudade. É por isso que nunca nos acostumamos com a morte. E Paulo está dizendo que se Jesus não ressuscitou, além de ter uma vida inútil, fútil, infeliz, sem sentido, a morte é o fim. Silenciados pela morte. Mas louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus, porque Cristo ressuscitou. E já que Cristo ressuscitou, os mortos estão vivos. Os mortos estão vivos. Sim, irmãos, os que morreram no Senhor estão vivos. Eu não sei se você lembra, mas tem um texto bíblico que diz que quando Jesus estava debatendo com os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, e Jesus disse assim: olha, se a ressurreição não existisse, Deus não diria que Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Deus não estava se referindo a Deus, a aqueles homens, como homens que ficaram no passado, que já morreram. E Deus se referindo ao Deus daqueles homens, daqueles patriarcas que viveram no passado. E ele diz assim, não faria nenhum sentido. Ele só pode dizer que Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque esses homens estão vivos, estão existentes, estão na presença dEle. Essa é a grande certeza da nossa alma. É por isso que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículos 37 e 38, Jesus falando aos escribas, ele diz o seguinte: e que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas preste atenção o que ele diz aqui, irmãos. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Deus não é um Deus de mortos, irmãos. O nosso Deus não é um Deus de mortos.
mesmo que você morra, antes de Jesus voltar, se você está em Cristo, você irá ressurgir para sempre, com corpos glorificados, viverá eternamente com Deus, porque a morte não tem a palavra final, a morte não decreta o fim de tudo, porque Jesus venceu a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a sua vitória? É o grande brado da palavra de Deus. Do mesmo jeito que Jesus ressuscitou, por estarmos nele, um dia vamos ressuscitar também. E é por essa razão que muitas vezes nos reunimos nos velórios, podemos olhar para o esquife e lembrarmos das palavras do salmista. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por que nós lemos isso, irmãos? Por que a palavra de Deus diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos? Porque essas pessoas estão vivas. Elas não estão nesse corpo que nós conhecemos, irmãos. Irmãos amados que já partiram, estão na presença do Senhor. Elas estão no seio de Abraão, porque o nosso Deus não é um Deus de mortos, irmãos. O nosso Deus é um Deus de vivos. E esses amados irmãos aguardam somente a volta triunfal de Jesus para receberem corpos glorificados e viver eternamente na presença do Senhor. Eu gosto muito da ilustração de um rabino que ele diz, já citei algumas vezes, que a morte é como um barco que vai se distanciando no mar. Você vê o barco se distanciando, cada vez menorzinho. Você vê o barco se distanciando, cada vez desaparecendo, de repente, você não pode mais vê-lo. Mas ele está lá. Ele está lá. Os mortos que morreram no Senhor estão no seio de Abraão, estão na presença do nosso Senhor. E tudo isso nos chega, irmãos, tudo isso nos chega porque Cristo ressuscitou. Então, meus amados irmãos, essas são as bênçãos da ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Jesus é a resposta para os maiores anseios da nossa alma. Volto a dizer, a ressurreição não pode ser algo que nós revisitamos somente na Páscoa. Toda vez que nós nos reunimos aqui aos domingos, nós celebramos, nós cultuamos a Deus por causa da ressurreição de Cristo. O que fazemos diante de tudo isso, irmãos, dessas verdades maravilhosas, quem sabe nos juntarmos ao coro dos anjos e dos seres viventes, descrito lá em Apocalipse 5:12, que diz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. A minha oração é que nesta semana e pelos dias que virão, você desfrute da beleza da ressurreição de Jesus. Você não pode, volto a afirmar, lembrar da ressurreição somente nesse período de Páscoa. A ressurreição de Cristo é algo que traz respostas para os maiores anseios da nossa vida, meus amados irmãos. Nós podemos ter essas respostas gloriosas na ressurreição de Cristo, do nosso Senhor.
e que você desfrute da beleza da ressurreição, satisfaça as suas necessidades mais profundas na sua vida, na vida da sua família e na vida da nossa igreja. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Amém.